Graça e paz a todos. Estamos aqui com mais um vídeo para poder edificar a sua família e a sua vida. Amém? No dia de hoje eu quero falar sobre o poder redentor da graça divina nas nossas vidas e eu quero compartilhar com vocês um texto do apóstolo Paulo, do capítulo 7, no verso de número 24. E nesse texto de Romanos, ele vai relatar a condição não só dele, mas também a condição de toda a humanidade. Como que está a alma do homem sem esse poder redentor da graça. Né? Ele diz assim, Romanos 7, 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, quando ele chega no capítulo 7, no verso de número 24, ele vai ecoar um grito da sua alma, com a situação que ele se encontra sem essa graça redentora que ele agora já possui, mas ele explica a condição humana sem essa graça. Capítulo 7 inteiro ele vai falar acerca da lei que rege em seu corpo. A lei mostra o pecado para ele sabe que a lei é boa, ele deseja até fazer o bem, mas o pecado que habita nos seus membros não deixa ele fazer o bem que ele quer. E o mal que ele deseja não fazer, ele acaba fazendo. Isso é uma realidade da raça humana que ele vai ecoar, dizendo que o homem sem a graça de Deus, ele é um escravo. E por ele ser escravo, ele faz a vontade do seu senhor. Que no caso aqui, o senhor dessa situação é o pecado. Então ele transmite um eco, um grito. Ele fala, olha, miserável no que eu sou miserável. Quem vai me livrar do corpo desta morte? É exatamente do corpo desta morte que eu quero falar com vocês. Não é? Este artigo ele nos traz uma análise de uma corriqueira aplicação de um suposto costume romano de se atar um cadáver a um criminoso, chamado essa ação de necroforia. Esse ato de necroforia é um ato bem anterior a Roma, e alguns escritores vão até apoiar que Roma se apoia desse ato de necroforia. O primeiro grupo a se utilizar desse ato é os etruscos, né? Os etruscos, e eles eram um aglomerado de povos que viviam na Península Itálica entre o ano 1200 a 700 a.C. Nós vamos ter alguns escritores que vão citá-los, como Cícero, o próprio Aristóteles e Agostinho também em seus escritos, citam esses povos que também tinham esse ato de necroforia. E alguns escritores estudiosos vão nos afirmar que os romanos havia ali uma aplicação corriqueira, uma suposta aplicação desse ato de necroforia. Pois bem, como é que funcionava isso? Dentro da cultura romana, um criminoso que havia sido apanhado pelo ato de homicídio, supostamente, quando Roma pegava esse criminoso, atava-se o corpo do cadáver às costas desse criminoso e fazia com que ele andasse em praça pública para que todos pudessem ver que ele havia cometido homicídio e matado aquela pessoa. Automaticamente ele era preso e, consequentemente isso, o corpo do cadáver que estava amarrado em suas costas apodreceria com ele dentro de uma cela e automaticamente ele morreria também, estava condenado à morte, morreria por infecção generalizada e assim por demais. Pois bem, isso era um fato
corriqueiro que Paulo escrevendo para os romanos, obviamente eles eram conhecedores desse fato, desse ato de necroforia que Roma praticava. E alguns comentaristas vão nos afirmar que Paulo está tentando trazer uma ideia de que o corpo desta morte, que é a condenação pelo pecado, a condenação da morte, está gravado nas suas costas. Paulo diz o seguinte: olha, eu sou condenado, eu sou réu, eu sou culpado e carrego o corpo da morte. Bem dizer que só carregava o corpo da morte quem era condenado, quem era culpado. Então Paulo diz: olha, eu sou miserável. Miserável homem que eu sou condenado à morte. Estou condenado à eternidade, ao fracasso, à morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai solucionar essa causa para mim? Então o primeiro grito que Paulo ecoa é o seguinte, é o grito da humanidade. Quem me tirará dessa situação? Quem vai fazer com que eu me liberte desta condenação que já está fadada ao fracasso, à morte? Eu glorifico a Deus porque o texto não acaba no capítulo 7. O texto encerra começa-se no capítulo 8 e no capítulo 8 ele inicia dizendo o seguinte: meus irmãos, eu glorifico a Deus porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo dá uma solução para essa causa. Paulo dá uma solução para este problema que atinge toda a humanidade em geral, que não tem a graça de Deus. Todos carregam o corpo desta morte, porque todos são condenados, porque todos somos culpados. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós somos culpados. Todos nós carregamos a culpa e o corpo da morte. Mas apenas Jesus Cristo, e graças a Ele, esse corpo da morte é arrancado, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você talvez esteja preocupado com esse corpo da morte, Jesus pode arrancar ele de ti hoje. Não só o seu, como de toda a humanidade. Basta acreditar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Graça e paz a todos os irmãos. Se você gostou desse vídeo, curta, dá um like, se inscreva nesse canal para que eu possa estar fazendo mais vídeos para abençoar a sua vida. Amém? E não se esqueça, Cristo é suficiente. Graça e paz aos irmãos.